Olá pessoal, então a nossa aula aqui da unidade 7 e vamos falar sobre a amostragem sistemática. A amostragem sistemática ela veio para corrigir um problema da amostragem casual simples que a gente viu na aula passada, né, que é quando a gente tem esse modelo aqui. A gente pensar numa área. A gente fez a amostragem dessa área, né? Sorteamos as parcelas e elas caíram distribuídas dessa forma. Temos aqui 10 parcelas, né? E pensar que essa parte verde mais escura que a gente tem aqui é a área onde a esquerda é onde o volume é maior. A gente tem árvores mais adensadas, tem um volume maior, e à medida que a gente vai para a direita, onde está essas duas parcelas sozinhas, a gente tem menores volumes, né? A curva vai mudando. Então, na amostragem casual simples, a gente não conseguiria pegar bem essa variabilidade, essa mudança de gradiente de volume. Isso pode acontecer tanto em floresta nativa quanto em floresta plantada, e até em áreas clonais, por conta da mudança de sítio, né, mudança de produtividade do solo. Então, surgiu-se a amostragem sistemática, que nada mais é do que você sistematizar a distribuição das suas parcelas. Então continuamos com as 10 parcelas, porém elas foram distribuídas em distâncias fixas entre si na área, onde a gente tem o sorteio da primeira parcela e os restantes delas é distribuído de forma que fiquem na mesma distância, né? E aqui a gente consegue ver que dá para ler todo o terreno. A gente pega todo o gradiente de mudança de vegetação, né, de volumetria. Então, o que a gente tem sempre foi, né, ao longo do tempo, usual, é a gente utilizar a amostragem sistemática como forma de amostra, de amostrar, porém a gente aplica os estimadores da casual simples, que é os que a gente viu na aula passada. Então isso é quase 100% dos inventários, né? A amostragem é feita de forma sistemática, a alocação das parcelas é feita de forma sistemática, porém se utiliza os estimadores da casual simples, porque a sistemática, né, ela vai proporcionar a representatividade florestal, que a gente viu lá naquele desenho nosso, né? Então, né, ela tem como vantagem sistematizar, né? Então proporciona boa estimativa da média e total devido à distribuição uniforme. A gente não vai ter valores que não condizem com a realidade daquela área. Ela é executada com maior rapidez e menor custo, porque você tem distância fixa entre as parcelas. O caminhamento entre as parcelas é feito de forma mais dinâmica e rápida, e ela em geral resulta melhor do que a casual simples. E para a gente fazer esse distanciamento, né, para letorizar uma parcela na unidade amostral, a gente faz o sorteio da primeira. Então vamos imaginar que a gente sorteou a primeira, ela caiu aqui no centro aqui, né? E aí as demais parcelas nós sistematizamos uma distância fixa, que a gente vai chamar de K aqui na nossa disciplina, né? A condição da nossa disciplina, a distância entre essas unidades amostrais aqui a gente vai chamar de K. Que a gente chamou só de K porque tanto em X, a gente pensar aqui em um distanciamento aqui num eixo de um plano cartesiano, a gente tem X e Y, então tanto em X quanto em Y é a mesma distância. Pensando que isso aqui são parcelas circulares e o eixo central delas aqui, né, o ponto central, a gente vai medir a distância entre os pontos central, que seria o nosso vértice principal dessas parcelas circulares. A gente tem também os casos os casos onde a distância no plano cartesiano aqui, né, a distância entre X, entre o vértice das parcelas no sentido X é maior ou menor, também pode ser menor do que a distância no sentido de Y, né? Então o sentido de Y no gráfico do plano cartesiano é a distância e o sentido de X. Aqui a gente vê que X é maior do que Y, né? Então a gente também tem esses casos, né? E como calcular esse K? Qual que é a interferência desse K? O K nada mais é do que a distância que a gente vai utilizar para distribuir nossas parcelas. Então ele não entra no cálculo da estimativa, mas ele é um valor que a gente tem que ter na amostragem sistemática.
Então aqui a gente tem uma aplicação. Considera uma floresta de composição variada de espécie e idade, coeficiente de variação de 55 e sua área de 1.250 hectares. O tamanho da parcela é retangular, dotado foi de 20 por 250, para calcular o valor de K. Então a gente vai considerar o K igual em X e Y, que é esse aqui, né, plano cartesiano. Imagina o plano cartesiano aqui, né, X e Y no gráfico, eles são iguais, e onde o X vale 2 vezes Y. Então vamos imaginar aqui que o X aqui, a distância entre esse eixo aqui, entre esse transecto, a gente chama de transecto, uma sequência de parcelas, é 2 vezes maior do que a distância entre as parcelas. Aí você pode perguntar, mas por que a gente tem essa distância, professor? Por que a distância entre um e o outro é maior? Porque a gente pode estar fazendo um estudo numa área declivosa, a gente pensar num declive, a gente tem que a parte baixa ali do declive, ela é por influência de matéria orgânica, de arrasto de chuva, de lixiviamento, ela é mais produtiva. Então a gente precisa amostrar mais nesse sentido. Se a gente pensar que fosse uma área aqui com uma declividade nesse sentido, é melhor a gente colocar mais amostras, né, pegando essa declividade, né, a declividade nesse sentido. É melhor a gente pegar mais amostras pegando a declividade nesse sentido, mais perto essas parcelas, do que nesse sentido, porque aqui a gente vai ter, vamos pensar numa linha de altitude aqui, parecida, muito próximo. Aqui já muda bastante, então a gente vai ter influência e mudança de vegetação aqui. Então é melhor a gente mostrar mais perto, pegando esse gradiente aqui nesse sentido, do que nesse sentido. Então a gente diminui a distância entre as parcelas nesse sentido e aumenta nesse sentido. Então vamos lá para a aplicação. A gente precisa saber aqui primeiro quantas parcelas vão ser dentro dessa área, para a gente saber em que distância essas parcelas vão ficar. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi calcular o Enão, né, que é a quantidade de parcelas cabíveis na área. A gente tem uma área de 1.250 hectares com 1.250 hectares e sabemos que o tamanho da parcela é 5.000 metros, né? Multiplicamos por 10.000 aqui para transformar para metro quadrado, né? E vão dar 2.500 parcelas. Então a gente faz o cálculo do Eninho, da intensidade amostral, igual a gente já viu nas aulas passadas. No caso foi dado o valor aqui de 55% de coeficiente de variação e não foi dado quantidade de parcelas, a amostra piloto nada. Então a gente vai aplicar o T tendendo ao infinito, porque a gente não tem um grau de liberdade inicial para dar um chute inicial aqui. Então apliquei o ponto 96, encontrei aqui 111 parcelas, né, um valor arredondado já. E aí realizei novamente o recálculo para estabilização. Então para 111 eu peguei 1.9818 agora, que são é o valor de T a partir de 10 graus de liberdade, de 110 graus de liberdade com 95% de probabilidade. Encontrei 113,42, arredondamos para 114, parcelas sempre arredondamos para cima. E procedemos o recálculo novamente a partir de 113 graus de liberdade, 114 menos 1, 113 graus de liberdade, valor de T, encontramos 113,35, arredondamos para 114 parcelas. Então esse é o tamanho da nossa amostra, 114 parcelas, ok? Então a partir dessas 114 parcelas eu tenho que distribuí-las em 1.250 hectares, né? Imaginando quando o valor de x ele é igual em y, então a distância das parcelas no sentido x e no sentido y, pensando no plano cartesiano, ela é a mesma, né? Então nesse caso a gente vai calcular o que chamamos de área de abrangência, nada mais é que a área total dividido pela quantidade aqui n, a intensidade amostral, o nosso Eninho. Então a gente tem 1.250 hectares vezes 10.000, porque a gente vai ter aqui em metros, né? Vamos encontrar a abrangência em metros, já explico por quê. Então a gente tem aqui dividido por 114, né? Então a gente vai ter aqui
109.649,1228 metros quadrados, né? Por que a gente transformou o hectare para metro quadrado? Porque hectare é uma medida diária, né? Uma medida de unidade diária, e a gente não consegue dividir ela igual metros quadrados. A gente pode fazer metros vezes metros, e não existe, né, a unidade do hectare, né? E a gente precisa dessa unidade métrica, metros. Então a nossa área de abrangência é 109.649 metros aproximados. Isso é a área de abrangência, é o que cada parcela abrange, né? Então, se a gente voltar aqui na nossa imagem, imaginar que essa parcela aqui tem uma área de abrangência de 109.649 metros quadrados, isso quer dizer que está em volta dela, que ela compreende 109.000 metros quadrados. Seria uma parcela de 5.000 metros quadrados que compreende aproximadamente 109.649 metros quadrados em volta dela. É a mesma coisa quando a gente imagina um plantio. A gente vê um plantio de 3 por 3 metros, né? A gente sabe que ele compreende 9 metros quadrados. E um hectare a gente vai ter 1.111 plantas, né? Mais ou menos pensando nesse sentido. Então tudo aqui em volta, 109.640 e alguma coisa metros quadrados é a área de abrangência dessa parcela. Para essa parcela você tem os outros 109.600 e assim vai. Então a gente tem aqui a área de abrangência. Tá, mas e aí, professor, o que adianta a área de abrangência? Então a gente vai tirar a raiz dessa área de abrangência e vamos transformar em metros. Por isso a gente utiliza metros quadrados. A gente não tem hectare ao quadrado, não poderíamos aplicar a raiz. Então a gente vai ter que x, a distância de x e y para cá vai ser de 331 metros, 1331. Então 331,1331 metros seria a distância tanto em x quanto em y. Seria essa distância aqui, a distância daqui para cá e a distância daqui para cá, que são iguais, 331 metros. Então aqui a gente tem o nosso exemplo quando x e y são iguais, né? O k para os dois são iguais. Tá, mas e a segunda pergunta? Quando o x é igual 2 vezes o y, né? O k de y ali. Então a gente vai proceder a aplicação de um sistema matemático, né? Isso aqui é um sistema, a gente aprende lá no ensino médio, ensino fundamental, né? Então a gente sabe que x é igual a 2 vezes o y, que isso foi dado aqui, o x é igual a 2 vezes o y. E a gente sabe que x vezes y é igual à área de abrangência, porque foi dado aqui, ó, a área de abrangência é igual a x vezes y. Porque quando a gente tirou a raiz da área de abrangência, né, aqui, ó, tirou a raiz da área de abrangência, a gente tem que x é igual a y, ok? Então a gente sabe que x vezes y, x vezes y, porque os dois têm o mesmo valor. Se a gente elevar ao quadrado, a gente volta no 109, que é igual a área de abrangência. Então a gente tem aqui que x vezes y é igual a área de abrangência. Então eu posso aqui isolar, né? Isolar 2 vezes y é igual a 2 vezes y é igual, eu vou substituir nesse x, ó. O que é o x? O x é igual 2 vezes y, desculpa, tá aqui, né, que eu vou substituir no lugar de x, ó. Porque x é igual a 2 vezes y. Então vai ficar 2 vezes y vezes o y, que está aqui, é igual à área de abrangência. Então é só substituir esse x aqui por 2y, porque o x é igual a 2y. Aqui a gente tem um sistema matemático nessas duas questões juntas aqui. Ok? Então 2 vezes y vezes y é igual a 2y ao quadrado, que vai ser igual à área de abrangência. Então y vezes y ao quadrado, 2 vezes y. Ok, y ao quadrado é igual à área de abrangência dividido por 2. Então a área de abrangência dividido por 2, eu vou substituir aqui a área de abrangência agora. Quanto que é a área de abrangência? A gente calculou a área de abrangência aqui em cima.
109.649. Então 109.649 dividido por 2 é igual isso, y ao quadrado é igual a 54.824 metros quadrados. Ok? Então eu aplico raiz aqui. Então essa raiz sai daqui, né? Vai ficar y é igual a raiz de 54.824. Então y é igual a 234,1465 metros. Então isso é o valor de y. Ok? E x? X eu sei que é igual a 2y, que foi dado aqui. Então eu venho aqui e aplico. X é igual a 2y. Então x é igual a 2 vezes 234,1465. Eu tenho que x é igual a 468 metros, mais ou menos. Então eu volto aqui, ó. 438 e 234,468. Então eu volto aqui para mostrar. Então aqui em x eu tenho 468 metros aproximadamente e y 234. Então isso foi a forma de calcular as distâncias, de calcular o valor de K. Ok? Vai ter um vídeo para explicar agora o restante do conteúdo.